Hoje é o culto da vitória. Nós temos alguns vitoriosos. Hoje é o culto da vitória. Aleluia! Aleluia! Somos vitoriosos em Cristo. Glória a Deus por isso. Já que é o culto da vitória, nada mais justo do que perguntar o que é uma vida vitoriosa, não é mesmo? Não só se perguntar, como meditar e buscar. Eu creio que vocês viram lá. A maioria está no grupo, né? No grupo de WhatsApp, olhou, hoje é o culto da vitória, hoje eu vou lá no culto. É assim que o nosso coração busca? Hoje eu vou lá no culto, hoje é o culto da vitória. Creio que todos aqui são bastante conectados, né? Temos muitas informações no nosso dia a dia, muitas dicas, muitos direcionamentos filosóficos e, enfim, religiosos, físicos, e tem tantas descobertas a todo momento, novas e novas descobertas. E tem tantos caminhos que apontam para uma boa vida, não é verdade? Faça assim, faz para a direita, para a esquerda e vai dar certo. Nos são apresentados muitos caminhos. Porém, nós viemos hoje aqui buscar o caminho. É isso que você veio buscar? O caminho para uma vida vitoriosa. Mas você já tem buscado isso no seu dia a dia? Tem se perguntado no seu dia a dia? E se você veio hoje aqui buscar a resposta para uma vida vitoriosa, eu tenho outra pergunta. A vida vitoriosa que você busca é de acordo com que parâmetro? O desta terra ou celestial? Você tem buscado caminhos que tragam vitórias enquanto você vive aqui nesta terra? Ou você tem buscado respostas e tem tido atitudes para uma vida vitoriosa de acordo com a eternidade? É uma boa pergunta para nós? Sim, a Rayane concorda comigo. Então é isso que hoje nós vamos ver, amém? O que é uma vida vitoriosa pela perspectiva da eternidade? Porque eu não sei se você sabe, mas você foi criado para isso, para viver a eternidade. Aleluia! Eu não vi muitos sorrisos, vocês não estão felizes com isso? Apocalipse 4:11 nos afirma isso. Eu gostaria que lêssemos juntos. Para que antes que buscássemos essa resposta para a nossa vida, você tenha certeza dentro do seu coração de que você é querido por Deus. Que você está aqui pela vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é possível sim você viver uma vida vitoriosa de transformação. E você ter uma vida eterna com aquele que te desejou. Faz sentido? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Pela vontade. Então nós precisamos estar sempre fazendo o que esse versículo faz. Quando você tiver dúvida da sua existência, do seu propósito, você começa a louvar e a glorificar o nome daquele que teve vontade e você veio a existir. Aleluia! Eu vou fazer uma pergunta e eu acho que vocês vão lembrar de alguém. Você tem vivido o propósito para o qual foi criado?
Quantas pessoas pensaram na pastora Antônia? Eu já ouvi ela falar muitas vezes isso para muitas pessoas. É a primeira pergunta que ela faz. Você tem vivido? Se você acha que não, eu vou te mostrar o caminho, porque ele me mostrou o caminho. É isso que eu sempre vejo ela fazendo. Você tem vivido o propósito para o qual foi criado? Paulo direciona lá aos Efésios, na carta que ele faz para os Efésios. Conheçam a esperança para o qual ele os chamou, para o louvor da sua preciosa graça. Vamos ler? Vamos ler a carta que Paulo fez para os Efésios? Essa carta vale para nós hoje. Vocês creem nisso? Foi deixada para nós também. Vamos ler Efésios 1, a partir do versículo 3 até o versículo 6, por enquanto. Orem em seu coração nesse momento e peçam para o Espírito Santo ministrar a vocês enquanto nós lemos, amém? Porque eu sei que muitas vezes a nossa mente ela foge enquanto nós estamos lendo. Porém, eu não tenho muito o que falar além do que Paulo, vocês não acham? Ele deixou algo bem maravilhoso aqui. E é muito necessário que você tenha vontade de compreender. Enquanto nós lemos, que essa vontade venha do Espírito, amém? E eu vou confiar no Espírito Santo, que como ele trouxe ao meu coração, enquanto nós estivermos lendo, ele já vai trazer a sua memória e revelar também ao seu coração. Porque é assim que funciona quando nós lemos a palavra. Vamos começar então. Efésios, capítulo 1, versículo 3. As bênçãos espirituais em Cristo. Eu considero que para uma vida vitoriosa, é bastante bem-vindo essas bênçãos, não são? Vamos ver o que são. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Jesus. Vou perguntar novamente. Nele quem? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você tem buscado uma perfeição na frente dos seus irmãos? Ou você tem buscado ser santo e irrepreensível para aquele a quem você pertence? É diante dele. Aleluia. Agora, a partir do versículo 7, vamos continuar. Me perdoem. Versículo 5. Em amor nos predestinou. Deus, em amor. Se você tem visto um Deus diferente desse, não é o que enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer no seu lugar. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Então, em amor, Deus te adotou. Em amor, Ele não só quis e fez você vir a existir como todas as maravilhas deste mundo, como Ele nos adotou em amor através do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz
conforme o bom propósito. Se Deus fez isso em amor e Ele tem o bom propósito, quem sou eu para pensar diferente? Porém, essas bênçãos todas são para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Como nós podemos aproveitar todas essas bênçãos que já estão para nós nas regiões espirituais? Versículo 7, Paulo vai dizer: através da salvação. A salvação. Somos adotados, feitos filhos, somente através da salvação em Cristo Jesus. Como nós cantamos em todos os louvores aqui. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele, Jesus Cristo. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A todos nós, o perdão dos pecados, isso é a salvação. Isso é a salvação. O qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Eu marquei aqui. Deus, Ele te perdoou sabendo o que Ele estava fazendo. Aqui diz que Ele perdoou segundo, de acordo com as riquezas da graça de Deus, e Ele derramou sobre nós, de acordo com a sua sabedoria e o seu entendimento. Deus não te perguntou se era justo Ele te perdoar, por pior que tenha sido, como você veio ao mundo, seus pais, enfim. Ele já sabia e Ele tem um bom propósito. Em sabedoria e entendimento Ele fez isso, não de acordo com o nosso, de acordo com o dele. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu, novamente, bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse bom propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Convergir significa dirigir-se, afluir para o mesmo ponto. Entenderam? O bom propósito aqui fala também todas as coisas celestiais ou terrenas. Você tem buscado uma vida vitoriosa, se esforçando bastante, trabalhando, servindo, perdoando, enfim, na área terrena, sem procurar renovação de entendimento espiritual. Mas aqui diz que Deus fez, de acordo com um bom propósito, Ele estabeleceu em Cristo todas as coisas terrenas e espirituais. A nossa vida diante de Deus é uma só, meus irmãos. A tua vida familiar, o teu casamento, os filhos, no serviço, é um só. Você é um só em todos esses lugares. Você é o Filho de Deus, adotado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você é aquele em que o próprio Deus, com sabedoria e entendimento, derramou a graça e traz revelação. Revelação. Temos buscado uma vida vitoriosa. O Espírito Santo está disponível a nós para nos dar revelações. Não importa a dificuldade material ou espiritual.
Não importa a dúvida, não importa a parede que você encontrou, a tranca, a porta, ou a alegria demasiada, eu não sei nem o que fazer com essa alegria. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos dar o direcionamento e fazer com que todas essas coisas maravilhosas ou horríveis venham convergir a Cristo. E você faz parte disso, amém? Amém, em nome de Jesus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos... É a quarta vez? Para o louvor da sua glória. O que é uma vida vitoriosa? É uma vida que vive para a glória de Deus. É uma vida que vive os seus dias, o dia a dia louvando a Deus. O que tem saído dos seus lábios? Reclamações? Ou apenas silêncio? Para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram, então você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você, não sei há quantos anos já tem ouvido a palavra de Deus, mas hoje, o Senhor Jesus Cristo te chama para crer verdadeiramente e passar a ter uma vida que louva a Ele. Uma vida para o louvor da glória do Altíssimo. Aqui diz que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o caminho, esse evangelho salvou. É esse evangelho que salva. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Amém. Para ganhar o propósito, precisamos da nova vida com Cristo. Não tem como você estar buscando um propósito para a sua vida, ou uma vida vitoriosa, se você não tiver um propósito. E se você tiver um propósito apenas para essa terra, é perca de tempo, porque você foi criado para ser eterno. Uma vida eterna. Porém, infelizmente, se não for a sua escolha, Jesus também deixou bem claro que não é da vontade dele, a vontade do Pai é que todos tenham vida, todos sejam salvos. Porém, quem não quiser, não crer no Filho, não terá a vida eterna. Então, sim, você foi criado para viver eternamente. Porém, se você não crer, não confiar e viver para o louvor da glória de Deus, infelizmente você não vai aproveitar a vida eterna. Porque se não está em Deus, não há vida. Vocês estão me entendendo? Se você não estiver em Deus, mesmo na eternidade, não há vida. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje estamos falando sobre a vida vitoriosa. Vamos ler Efésios 2, versículo 4 e 5. E depois nós voltamos para Efésios 1. No versículo 4 e 5 diz, para lembrar, porque nós estamos lendo Efésios, para ganhar o propósito, precisa da nova vida com Cristo. Efésios 2, um pouquinho mais para frente, diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Sem Cristo, nós somos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Vamos continuar no versículo 18 do capítulo 1. Versículo 18 diz assim: Ora, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus atua com poder e força. Esse poder ele exerceu em Cristo. E ressuscitou Cristo dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. O Senhor Jesus Cristo está entronizado à direita de Deus nas regiões celestiais. Vocês perceberam aqui que exigiu o poder? O mesmo poder com que Ele nos chamou para a salvação foi o mesmo poder que houve na ressurreição de Cristo Jesus. E o mesmo poder que entronizou Cristo Jesus nas regiões celestiais é o mesmo poder que é derramado sobre as nossas vidas através da fé em Cristo Jesus. Esse mesmo poder é atuante no nosso dia a dia. Não só na célula, não só no domingo. No nosso dia a dia. Não tem como ter um propósito eterno se não estiver sujeito a Cristo. Muitos dizem que creem em Deus, oram para Deus e fazem o quê? O Pai manda, e é o que precisamos fazer, mas só conseguimos ter a ligação e podemos entrar com confiança se estivermos sujeitos àquele que se entregou em nosso lugar, aquele que conquistou esse lugar nas regiões espirituais, celestiais, em nosso favor. Vocês estão comigo entrando neste lugar? Quando nós buscamos por uma vida vitoriosa, você tem buscado por algo assim tão maravilhoso e poderoso, a sua busca, você acabou de perceber que tem sido pequena. Sendo assim, a vida vitoriosa pela perspectiva da eternidade é a fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos. Está em Efésios 1, versículo 15. Versículo 15, eu vou voltar um pouquinho mais. Por essa razão, desde o que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês. Então, nós indo e voltando na carta de Paulo aos Efésios, podemos perceber a maravilhosa graça que nos é dada. Então você não precisa mais ficar ansioso e perdido com o que você tem que fazer, porque já foi feito. Jesus Cristo já fez, para você ter vitória nessa vida.
Jesus Cristo já fez, ele deu o poder. Ele colocou dentro de você. O nosso passo é crer. Crer no Filho de Deus. Na fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. E essa fé gera uma transformação. E essa transformação é o quê? O amor que demonstram para com todos os santos. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração e diz assim, ó o santo. Olha a santa, ó. A santa. Vocês estão rindo, é? É pela graça, é maravilhosa graça de Deus. E é assim que precisa ser o nosso olhar, uns para com os outros. O nosso respeito e amor uns para com os outros. Fazendo bem ou não entendendo as atitudes uns dos outros, sempre pensar, peraí, é a mesma fé, um só Senhor. Eu não vou permitir com que o inimigo traga. Não posso esquecer, é uma santa do Senhor. É um santo do Senhor. E assim o Espírito Santo faz o trabalho dele em todos nós. A fé nos faz enxergar além do plano físico, além das atitudes, as respostas rápidas. A fé nos faz enxergar além disso, além do que nós achamos que entendemos. E geralmente estamos equivocados, o Espírito Santo vem e clareia. A fé nos faz enxergar além, ela gera arrependimento, que gera salvação, que gera um novo nascimento. Isso é o novo nascimento. Eu recebi a salvação. E agora o que eu faço com ela? Quando você crê que o Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, gerou o seu Filho, enviou o seu Filho para essa terra, para viver e vencer todas as provações, para deixar todo o caminho aplainado e aberto para a eternidade. Não foi ele, não veio abrir o caminho para nós viver bem nessa terra. O plano de Deus que ele veio revelar é o que ele vai fazer conosco durante toda a eternidade. E Satanás quer que você pense que você vai ficar de cabelinho loirinho cacheado, né? Com algum instrumento na mão. Se você não buscar em Deus a revelação e começar a viver aqui para o louvor e a glória de Deus, você não vai ansiar estar lá com Ele. Nós falamos muito bem da vida eterna. E precisamos querer o dono da vida eterna. Então, quando nós olhamos para os nossos pecados e vemos que independente do que façamos ou fizemos, não há poder maior, não tem para onde ir. Como Pedro disse, para onde eu irei? E isso é arrependimento. Aí você pede perdão e diz sim. O que é esse pedir perdão e arrependimento? Deus, eu não posso nada, eu não sei de nada, eu preciso de Ti. Me perdoa, porque até agora eu tentei fazer sozinho. Eu não aceitei a Tua palavra, não aceitei o Teu perdão, achei que a minha justiça era maior do que a Tua sabedoria. A justiça que eu imponho sobre mim é maior do que a sabedoria dEle, o bom propósito de Ele ter trazido você até aqui hoje. Independente do tempo de igreja que você tem, hoje é um dia em que Jesus Cristo quer que você saiba que nascer de novo é abrir o seu coração para a limpeza e permitir que a sua mente seja renovada. Aquilo que você achava que era certo e normal não é mais.
Não é mais. Aquilo que você acha que não tem problema, não é mais. Porque é por coisas que achamos que não temos vivido o evangelho e o poder dele na nossa vida. E a culpa não é do Senhor Jesus Cristo. A culpa é da falta de arrependimento. A salvação gera o novo nascimento. Isso é motivo de alegria. Cadê os sorrisos? Novo nascimento é motivo de alegria. Que gera a nova criação, que foi o que eu acabei de falar. Você é uma nova criação. Então, se você está vendo um dedo apontado para você, não permita mais que Satanás faça isso. E diga, hoje eu sou uma nova criação. As coisas velhas se passaram. A mentira não faz mais parte da minha vida em nome de Jesus. E você agora vai se esforçar. A preguiça não faz mais parte da minha vida agora em nome de Jesus. E você vai se esforçar. O ódio não faz mais parte da minha vida em nome de Jesus. E você vai se esforçar. E o Espírito Santo nos auxiliar. Porque se você procurar mágica, Satanás pode dar. Satanás faz as coisas desaparecerem, mas Deus traz transformação. E para que seja verdadeira transformação, você precisa ser participante. Você precisa saber o que você foi um dia. E o que você é hoje. E dar louvores, glórias a Deus. Esses dias nós estávamos brincando, eu não lembro qual foi as irmãs que nós estávamos brincando. E olha, se essa pessoa me conhecesse, não diria que eu sou assim paciente. Ainda brincou, né? Eu disse, mas minha irmã, tu é uma nova criatura. Eu estou aqui. Isso é o fruto do Espírito. Então não fique negando que hoje você sim está dando o fruto do Espírito. Isso é motivo para dar louvores a Deus. Isso é motivo para dar louvores a Deus. Não fica dizendo, porque eu não sou. Não. Quando você percebe que você não está mais tendo a atitude que você teria, é motivo para você começar a dar louvores a Deus. Porque sim, você é hoje a nova criatura. E você precisa aceitar isso na sua vida. Pela misericórdia de Deus, meus irmãos, eu recebi muitas bênçãos, muitos socorros. E um dia eu disse, Deus, eu te sou grata por todos esses socorros, mas eu sei que tu tem mais para mim do que ficar só me socorrendo. Tem alguma coisa errada comigo. Espírito Santo me traz revelação, me traz renovação de entendimento. O que eu não estou vendo, o que eu estou repetindo, errando e errando e errando. Que o Senhor tem que ficar me socorrendo, pela misericórdia e pela graça. Eu poderia estar em outro lugar. E eu disse, obrigada, Deus, pela tua misericórdia. Faz alguns anos que o Senhor está me socorrendo. Mas me torna agora um socorro para as outras pessoas. É assim que precisa ser a nossa oração. Você muda, não por egoísmo. Você muda para também gerar mudança em quem está ao seu redor. Porque é isso que Deus fez com Jesus, através de Jesus. Vamos ler Gálatas 6. Gálatas 6, ele nos fala para nos esforçarmos. O novo nascimento gera nova criação. E essa nova criação se esforça para viver em santidade. E Gálatas diz, o que importa é ser uma nova criação. Aqui em Gálatas, irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Isso é uma vida vitoriosa.
quando a gente para de se acusar e começa a se ajudar. Porque o poder de Deus é maior e atua sobre nós. Versículo 14 e versículo 15, ele vai falando, e lá no 14 e 15, ele diz, olha, esses homens que têm falado para vocês fazer assim, fazer assim, fazer assim, isso vai demonstrar que vocês são de Deus. Ele diz, olha, não importa nada disso. Todas essas tentativas de ficar mostrando que você é santo, não importa. O que importa é que você seja uma nova criatura. Porque eles estavam impondo coisas para os novos cristãos, impondo as leis dos judeus para o povo gentil, impondo a cultura, impondo muita coisa, sem gerar transformação interior, sem o novo nascimento, sem a limpeza de coração, sem a limpeza da mente. Então ele diz de que vale, não vale nada disso. O que importa é ser uma nova criatura. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. Isso é uma vida vitoriosa. Quando você não se importa mais com coisas pequenas desse mundo. Se você tem, amém, não é pecado. Se você não tem, amém também. O amanhã pertence a Deus e não são essas pequenas coisas que tiram a nossa paz. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Essa é a boa nova, que nós temos a chance de recomeçar. Isso é boa nova do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você tem a chance de recomeçar. E dizer, olha, é uma nova vida mesmo, gente. Começa do zero e diz, Jesus, me ensina de novo. Me ensina o que eu tenho que aprender. Não estou ignorando o que eu aprendi até aqui. Dê graça. Dê graças porque o Senhor te trouxe e sustentou até aqui. Mas a boa nova é que temos a chance de recomeçar. Uma nova vida com novos objetivos e um propósito e um coração limpo. E como nós podemos manter isso para nos sentirmos vitoriosos? Vamos ler Hebreus 12. É onde ele nos diz, esforcem-se. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Irmãos, nós estamos muito acostumados com mudanças rápidas. É um novo celular, é a nova propaganda, é uma nova marca. É um novo tudo, o tempo todo é novo tudo, não dá tempo. Então tu começa a acostumar a só aceitar as coisas no dia a dia. Mas os pecados que existem desde Gênesis até aqui são sempre os mesmos. E as dificuldades do coração humano são sempre as mesmas. As perguntas e indagações são sempre as mesmas. Portanto, a nossa atitude é esforço. Não ache que porque ao redor está tudo mudando rápido e rápido, você fica, só deixa. Não. Jesus veio com esforço e sacrifício. Na nossa vida precisamos ter esforço, porque a sua vida não é como essas coisas passageiras, ela é eterna. Então nós precisamos sim nos esforçarmos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Vocês viram que não é um super pecadão? Que não faz diferença de pecados, né? Porém, o que ele fala aqui sobre a santidade? Cuidem para que nenhuma raiz de amargura comece a brotar. Isso é o que Satanás faz e ele tenta a todo momento. Porque ele sabe que assim ele pode separar-nos. E nós só podemos fazer o quê? Louvores e graças a Deus na fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos. Isso acaba quando começa a aparecer raiz de amargura. Porque eu acho que ele pensa isso, eu acho que ela faz isso. Se ela fez isso para mim, ele fez aquilo, ela não fez assim. Não me entende, não lembrou disso de mim. Mas o que ele diz? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E que não brote e não cause nenhuma perturbação, contaminando muitos. Não é só você. Se isso tem acontecido com você, ore, repreenda e ore pelos irmãos ao redor. Às vezes não precisamos nem conversar com eles. O Espírito faz o que tem que fazer quando nós abrimos nossos lábios em oração. Porque o mesmo Espírito que está em mim, está em vocês. Se você tem sentido algo brotando e não tem entendido, nem deixa crescer para entender, meus irmãos. Não deixa crescer, tem coisa, se é do inimigo, a gente não precisa entender. Ore, perdoa, pense no porquê daquilo, pede para o Espírito Santo trazer a você. Se for você, arrependa e busque se esforçar. Se for o irmão, o Espírito Santo também vai ministrar ao coração dele através da sua oração. E aquilo vai passar e a gente continua crescendo. Isso não vai nos parar em nome de Jesus. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Jesus deu a você poder e direitos. Aqui chama de profano e imoral. É pesado, né? Profano e imoral. Quem é profano e imoral? Aquele que por qualquer coisinha, por uma dificuldade, nega o sacrifício de Cristo. Já entra em desespero, entra em desânimo. Já fica com ira. Já nega o poder de Cristo na sua vida. E para conseguir o que quer, não quero mais saber, só me dá o que eu quero agora. Eu preciso disso agora, o meu problema vai ser resolvido agora, me dá o que eu tenho que comer. Para quem não conhece a história, tinham 2 irmãos. Eram uma vez 2 irmãos. E um era o primogênito. Ele ia herdar todas as coisas, ia cuidar de toda a família. Enfim, o outro percebeu que tinha jeito para o negócio também. E ele queria muito estar no lugar do irmão mais velho, de ficar com toda a herança e cuidar de toda a família. O irmão mais velho era caçador. O outro irmãozinho aproveitou, observou que o caçador chegou cansado. O caçador não prestava muita atenção nas coisas, só vivia o presente. Chegou cansado. E o irmão fez a comidinha, não é? Todo mundo aqui já passou fome? Acho que todo mundo aqui já passou fome, né? Que quando tu quer aquela comidinha, não importa o que está acontecendo. E ele chegou cansado. E numa brincadeira, o irmão mais novo disse: eu só te dou um prato de comida se tu me der o direito de primogenitura. A partir de hoje eu sou o irmão mais velho. Tu ganha um prato de comida, mas eu vou ser o irmão mais velho. Ai, para de me incomodar. Pega o que tu quer e me dá esse prato de comida, por favor. Ele comeu, encheu a sua barriguinha. Ele trocou o restante da vida dele. E não adiantou o quanto ele chorasse depois. Ele não teve a bênção. Ele não recebeu a herança. Porque ele trocou algo que era precioso por toda a eternidade.
Ele se deixou abalar por aquilo ali, por aquele momento, por um cansaço. Ele podia ter levantado e buscado comida em qualquer outro lugar. Mas ele achou. Na verdade, ele não tinha noção, né? Assim como nós precisamos pedir para Deus, me dá noção. Me dá noção dessa grandiosa graça. Espírito Santo, traz ao meu coração essa revelação, porque eu não estou tendo, eu não tenho aqui. Traz ao meu coração essa revelação dessa graça, desse poder de ser filho de Deus. Lá no versículo 22, aqui em Hebreus 12, ele continua falando que nós recebemos gratuito, podemos receber apenas pela fé. E que um povo lá atrás viu a grandeza e o poder de Deus no monte, o povo no deserto, viu. E eles não queriam chegar perto de Deus com medo. Mas nós recebemos todo esse poder e grandeza através da fé. O povo teve que buscar, andar. E quando chegou na presença de Deus, eles falaram, ali eu não vou. Mas esse próprio Deus em que eles não conseguiram se colocar na presença, se tornou nosso Pai hoje. E no versículo 22, mas vocês chegaram ao monte de Sião, a Jerusalém. O povo lá atrás não pôde suportar o que estava sendo ordenado. Mas no monte, né? No monte normal dessa terra. Mas você, irmão, você chegou no monte de Jerusalém, de Sião, a Jerusalém celestial. É esse lugar que Jesus levou você. Você sendo nova criatura, é nesse lugar que você conquistou. Não foi a montanha fumegante de Moisés. Você não precisa subir a montanha fumegante, que o povo não quis. Através de Jesus Cristo, nós conquistamos no lugar celestial essa Jerusalém. Diante de Deus, a cidade do Deus vivo. Chegaram a milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Esse é o teu nome e é o meu nome. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aqui fala de justiça. Você pode buscar em casa depois, mas esse é o lugar em que você foi colocado. Na região celestial, na presença desse Deus poderoso, com seu nome escrito lá no livro da vida dos céus. É isso que Jesus conquistou para nós. Isso é a nova vida. Podemos afirmar que uma vida vitoriosa é aquela que tem o maior poder e vive para a mais alta autoridade, não é verdade? Hã? Uma vida vitoriosa é aquela que tem poder e autoridade. Sim. Aquele que tem maior poder e autoridade é esse que nós lemos aqui em Hebreus. Para terminar em Efésios 1, do 20 ao 22. Vamos voltar a Efésios. Do 20 ao 22 nos diz assim. Querem saber qual é o poder a quem vocês servem? Vamos continuar em Efésios. Uma vida vitoriosa é aquela que tem o maior poder e vive para a mais alta autoridade deste mundo e do mundo que virá. É o que a palavra diz. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas na que há de vir. Você tem uma vida vitoriosa porque você serve aquele que tem poder e autoridade acima de todos esses poderosos que têm falado de guerras e rumores de guerras.
E a Bíblia já nos disse e deixou bem claro. Você serve aquele que já sabia que tudo isso aconteceria. Mas não fica preocupado porque ele deixou a sua promessa. Que o teu nome está escrito no livro da vida. E aqui em Efésios capítulo 1 diz que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E essa nos é a garantia. Quando chegar em casa, começa. Espírito Santo, eu quero. Eu sei que eu sou selado, eu quero te sentir. Eu sei que tu está aqui. E tu é a garantia de que eu estou salvo. O meu livro tá escrito, o meu nome está no livro da vida. E eu sou vitorioso. Eu sou vitoriosa em nome de Jesus. Declara, meu irmão, declara, minha irmã. Isso é uma vida vitoriosa, uma vida que tem fé e que crê. Uma vida que se esforça em santidade e amor. É a vontade do Deus Pai que você venha existir hoje. Existir como filho vitorioso. Gostaria de convidar os irmãos para se levantar e orarmos, cantarmos uma canção, louvarmos a esse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso que nos deu essa vida. Que a partir de hoje você escolha. Você tem esse momento durante essa canção. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a boa nova. Você tem a chance de recomeçar. Com o coração limpo, uma mente limpa. Jesus pode fazer se você permitir e se esforçar. Se você quiser reafirmar o seu compromisso com Cristo, faça isso agora e hoje. Não sei se vocês notaram, mas desde o início, desde o primeiro versículo que o irmão leu aqui, Jesus está falando que Ele quer você. E uma reflexão. Nesse mundo, muitos estão buscando entender as coisas maravilhosas da criação, não é mesmo? Os cientistas e os doutores da mente, do corpo, todos buscando entender essa perfeição que é o nosso corpo, a perfeição que é o mundo, os matemáticos, todos tentando buscar e entender. Mas em Efésios nós percebemos. Em Efésios nós percebemos que o próprio Criador disso tudo, de toda essa perfeição, quer que você não busque entender, Ele fez toda essa perfeição para nós. Ele quer que você esteja com Ele, que você seja filho dEle, que você haja como filho do próprio Criador. Enquanto muitos estão buscando entender a criação, você tem a oportunidade de conhecer o Criador, de se tornar filho do Criador. E um dia, na eternidade, governar toda essa perfeição com Ele. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Para governarmos. E você está sendo treinado para isso. Aleluia. Você está sendo treinado para isso. Aqui nessa terra. Aguarde. Porque lá nos céus, Ele vai nos revelar. Tudo a seu tempo. Agora é o tempo de nós permitirmos Ele se revelar como Pai. Como Pai. Vamos dar glória e honra nesse momento. Faça a sua oração. Amém? Faça a oração que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Você que é selado. Faça a oração de perdão, misericórdia ou arrependimento. Mas faça hoje, não deixe para amanhã. Esforce-se hoje e viva o amanhã já vitorioso, em nome de Jesus. Graça maravilhosa, quando